Então, sem perder mais tempo, vamos começar a falar aqui do nosso Windows Server e, nomeadamente, hoje aqui a falar um bocadinho do Active Directory, do controlador de domínio do Windows, que nos permite configurar a maior parte das funcionalidades da gestão do servidor, inclusive o próprio domínio onde nós nos encontramos, e daqui a bocado já vamos ver como é que podemos ativar um controlador de domínio utilizando precisamente estas definições do Active Directory. Então, aquilo que vamos ver é precisamente o que é primeiro o Active Directory. O Active Directory é um serviço de diretório, portanto, acaba por ser uma estrutura hierárquica que vai fazer o quê? Vai armazenar a informação sobre os objetos da rede e de forma organizada. Vai fornecer métodos também para armazenar os dados desses diretórios, portanto, os dados dos utilizadores, do domínio e também das configurações da rede. Portanto, todos esses dados vão ficar guardados numa base de dados do ADDS, do Active Directory Services, Domain Services, e ele vai guardar o quê? Vai guardar informações sobre as contas do utilizador, nomes, passwords, números de telefone, vai permitir também configurar permissões, vai armazenar informações sobre os objetos na rede, nomeadamente também os computadores e não apenas os utilizadores, e facilitar o acesso a esses objetos na rede de forma organizada e de forma estruturada, e vai, ao fim e ao cabo, também permitir gerir o nosso servidor por objetos. Então, eu vou só aqui partilhar o ecrã convosco. Estão a ver aí o servidor, não estão? Sim, sim. Ok. Então pronto. Eu por acaso ia perguntar, não estou a conseguir ver a sua tela da ecrã, Fernando. Não? Eu vou... Deixe-me só ver aqui uma coisa. Eu vou interromper a partilha e vou partilhar novamente, está bem? Então deixe-me ver. E agora, conseguem? Sim. Continuo sem conseguir. Quem é que não consegue? Vou tentar entrar outra vez. Eu consigo. Quem é que não consegue? É o Tiago? Sim. Experimente só sair e entrar, Tiago. Pode ser só aí qualquer refresh. Sim, era isso que estava a dizer. Vou tentar entrar novamente no Zoom. Então, como eu estava a dizer, e vamos aqui só aguardar pelo Tiago dois minutinhos, vamos verificar aqui também no nosso servidor que eu tenho configurado ao longo destas aulas, destes webinars, vamos precisamente verificar as funcionalidades e como é que se configura o Active Directory Domain Services e como é que se promove um domínio a domínio principal. Portanto, como é que se promove um domínio a controlador de domínio? Como é que se cria uma nova floresta e um novo domínio que há de ser o domínio principal? Tiago, já consegue? Não. Isso é muito estranho. Continuo sem conseguir ver. E os outros colegas todos conseguem? Eu consigo. Sim. Aqui está a dar bem. Tiago, por acaso não tem o Zoom no telefone, não? É mesmo no computador. Pronto, é porque às vezes no telefone falha. Não sei que lhe diga, sinceramente é a primeira vez que me está a suceder. Estou aqui a tentar ver nas definições da própria aplicação, a ver se consigo encontrar aqui alguma coisa. É porque é a primeira vez que alguém me diz isso. No telemóvel às vezes acontecem algumas falhas porque a aplicação é muito recente do Zoom, mas da parte da partilha de ecrã. Mas aqui no computador é a primeira vez que me estão a dizer isso. Portanto, eu vou ter que prosseguir, está bem, Tiago? Não me leva mal. Não há problema. Eu estou a gravar o vídeo, depois se for caso disso até lhe mando o vídeo por WeTransfer se eventualmente não conseguir, está bem? Ok. Então eu vou continuar e vou explicar esta parte. Aquilo que temos aqui no ecrã é a minha máquina virtual, só que
está gravada já num vídeo. Porquê? Porque, mais uma vez, só a configuração, esta é a máquina virtual mesmo, só a parte de carregamento dos controladores do Active Directory demorou 28 minutos. Portanto, quando eu estava a fazer a configuração, e eu não iria estar aqui 28 minutos a obrigar-vos a olhar para uma barra azul a carregar, não é? Portanto, era uma maldade grande e eu também não vos iria fazer essa maldade. De modo que este é o servidor que está configurado. Estão aqui alguns serviços a vermelho apenas que não estão iniciados, mas para a aula de hoje também não é importante. Mas, para que saibam, ele está aqui já configurado à DDS. Se repararem aqui neste primeiro bloco logo à esquerda, está verdinho, está configurado, está ativo. Então, o que eu fiz foi gravar um vídeo que agora vou comentar, ou seja, hoje não vou pôr o outro Fernando a comentar, não gravei voz por cima do vídeo, vou eu mesmo comentar aquilo que fiz e vou-vos mostrar essa configuração. Mas antes de avançar para a configuração, queria só dizer-vos aqui que o Active Directory inclui conjuntos de regras, aquilo que se chama os esquemas, que definem as classes dos objetos e os atributos contidos nesses objetos, sendo que esses atributos, inclusive, podem ser restrições e limites a esses objetos. Também contém um catálogo global que tem as informações de todos os objetos. O que é que são os objetos? Utilizadores, pastas, ficheiros, serviços, tudo é um objeto do Active Directory. E tem um mecanismo de consulta que também possui um índice. Portanto, sem as buscas indexadas, as buscas são muito mais lentas do que possuindo esse índice. Também possui serviços de replicação, ou seja, ele replica quer controladores de domínio, quer domínios, quer ficheiros, quer conteúdos desse conjunto de funcionalidades. Então, o que é que poderíamos então agora mostrar? Precisamente essa configuração. Então eu vou pôr aqui o vídeo a andar e é como se eu estivesse a configurar. O que é que eu fiz em primeiro lugar? Eu vou recuar para vocês verem. Fui aqui a gerir, como sempre faço, em gerir e adicionei função e funcionalidade. Depois basta fazer o seguinte, o servidor está selecionado e agora vou selecionar os serviços do ADDS, que estão aqui, serviços de domínio do Active Directory. Adiciono as funcionalidades e ele vai abrir, como sempre, a janela que permite fazer as configurações dessas funcionalidades. Hoje não vou configurar subfuncionalidades, e a música é do vídeo, não se preocupem. E ele vai-me dizer aqui o quê? Eu vou fazer aqui pausa e vou-vos mostrar. O que ele me está a dizer é que estes serviços de domínio do Active Directory permitem-me tanto configurar a Active Directory em Azure, ou seja, na cloud, recorrendo a um servidor alojado na cloud Microsoft Azure, ou então configurar também o Office 365 a partir do Active Directory, ou configurar, reparem aqui, tanto na nuvem como localmente. E o que eu vou fazer é precisamente essa configuração local. E a configuração local, deixem-me só ver que eu estou aqui a receber uma chamada no número da MasterD, não vai ser alguém que esteja para entrar no webinar e não esteja a conseguir, mas não, está tudo ok. Então, aquilo que vou fazer... Só para dizer, já estou a ver o ecrã. Já está? Ok, ainda bem, ainda bem. Aquilo que eu vou mostrar é precisamente essa configuração local. A primeira fase é a instalação dos serviços e a segunda fase é a promoção do meu domínio. Portanto, eu vou criar um domínio chamado MD e vou promover esse domínio a domínio principal. Para o fazer, preciso de ter uma conta de administrador com password configurada e a password tem que respeitar as regras do Windows Server, ou seja, não pode ter menos de 8 dígitos, tem que ter maiúsculas, minúsculas, números e sinais. Se não respeitar estas regras, o meu assistente de instalação do Active Directory, quando vamos fazer a promoção do domínio a um domínio principal, ele vai-me impedir de fazer essa promoção. Outra coisa que vai aparecer aqui neste vídeo é, no final, quando estiver já a fazer a promoção do vídeo, vão aparecer vários avisos. Aviso já amarelo que eu não tenho isto bem configurado, ou que não...
porque para hoje é irrelevante. Isso depois vamos fazer mais à frente. São configurações do DNS, são configurações do IP estático e que mais à frente faremos noutros webinars. Portanto, hoje o que interessa é fazer a parte pura do Active Directory. Então, sem perder mais tempo, cheguei aqui, fiz apenas seguinte, que se repararam. Portanto, eu posso mostrar só mais uma vez para recapitular. Gerir, adicionar funções e funcionalidades, e assim o Tiago também vê. Seguinte, selecionei aqui dentro dos meus serviços, selecionei o meu Active Directory, adicionei as funcionalidades e agora a partir daqui é a instalação corriqueira de qualquer aplicação do Windows, seja ela para servidor, não seja para servidor, que é o seguinte, e vamos em frente. Então, aqui a tal parte que me permite escolher se quer local ou na cloud. E aqui eu posso escolher reiniciar automaticamente, mas eu disse que não queria reiniciar automaticamente. Porquê? Porque eu tinha que criar depois a tal password no administrador que ainda não estava criada. Aqui, esta barra azul que vocês vão ver passar aqui em poucos segundos, na realidade demorou também à volta de 20 minutos até ter tudo instalado. Depois da instalação, ele vai aparecer aqui o sinalinho amarelo a dizer que é preciso promover este servidor a controlador de domínio. E é essa a segunda fase. Mas antes dessa segunda fase, se não tiverem a tal password de administração bem configurada, ele não vos vai permitir fazer a instalação. Então, eu depois fui precisamente a essa função, mas antes fui criar a tal palavra-passe para a conta de administrador, de uma forma abrindo a conta muito simples e adicionando a password, como se faz em qualquer Windows. Uma conta local que depois vai ser promovida à conta de domínio. Aqui tive de terminar a sessão. Também parece muito rápido, mas não é. E fiz o meu login já como administrador e não como Lenovo. Fiz o meu login com a password que criei, respeitando as regras do Windows Server. Aqui abre-se o gestor de servidor. O ADDS, se repararem, já está instalado, mas ainda permanecia cá o aviso de que ainda tínhamos de fazer a promoção do controlador de domínio. Então, e é isso mesmo que agora vamos ver. Vamos promover este servidor a controlador de domínio. Criamos uma nova floresta, porque ainda não temos qualquer domínio, e um domínio é o início de uma floresta. Eu chamei-lhe md.local. Fiz aqui o seguinte, como sempre, como é óbvio. E aqui eu tenho que escolher o nível funcional, que é o nível de Windows 2016. Mas eu podia escolher Windows 2008, 2012, 2003, podia escolher outros níveis de funcionalidade. Neste caso, eu mantive o 2016 porque é mais rápido. Mas se eu escolhesse outro nível de funcionalidade, o que é que me daria? Acabaria por me dar um bocadinho mais de elasticidade para ir depois buscar clientes com sistemas operativos mais antigos. Portanto, tem essencialmente a ver com essa questão. E o que é que eu aqui também tenho que criar? Tenho que criar a palavra-passe do restauro. Ou seja, se eu quiser restaurar os meus serviços de diretório, eu vou precisar de uma palavra-passe e eu também criei essa palavra-passe e é isso que vamos ver agora, precisamente essa criação. A palavra-passe, tal e qual como a do domínio, tem que respeitar os critérios de ter mais que 8, maiúsculas, minúsculas e sinais. Aqui é um dos tais avisos do DNS, não me vou preocupar com isso hoje. Vai-me aparecer o nome de NetBIOS, que é um nome que por vezes é necessário para redes mais antigas. O nome fica MD, que é o mesmo nome do domínio.
e aqui é só fazer o seguinte e esperar que ele carregue. O que é que aparece aqui? Já agora vou andar um bocadinho para trás. Quando faço aqui o seguinte, aparece-me este ecrã. Este ecrã mostra-me onde fica a base de dados do meu controlador Active Directory, portanto dos meus serviços da Active Directory, onde ficam todos os serviços, os ficheiros de registro, os logs de tudo o que é feito no meu servidor, que é guardado em ficheiros log, vai ficar guardado nesta pasta, e a pasta de volume do meu domínio. Portanto, aqui eu tenho a informação de onde é que vão ficar guardados estes 3 elementos importantes do meu domínio, e se eu quiser mudar, eu clico aqui nestes 3 pontinhos e consigo mudar o diretório para onde eu quero encaminhar esses serviços. Neste caso eu mantive por defeito e cliquei em seguinte e ele dá-me o resumo aqui dos meus serviços. O nome do novo domínio é md.local, é o nome da nova floresta. Porquê? Porque o primeiro domínio é sempre o início da floresta. O nome NetBIOS é MD, o nível funcional, Windows 2016, nível funcional do domínio e da floresta. Depois, opções adicionais, catálogo sim, servidor DNS sim, e basta clicar em seguinte. Vão começar a aparecer os tais avisos que eu lhes disse, mas que não, nesta fase não importa, porque mais à frente vamos configurá-los e fazê-los desaparecer. Não hoje, mas num próximo webinar. Então aqui, a única coisa já que nos restava fazer era esperar que ele verificasse tudo. E o que é que ele me mostra aqui? Todas as verificações de pré-requisitos passaram com êxito. Clique em instalar para iniciar a instalação e isso significa que tudo o que é essencial está bem configurado e pré-configurado. O que está aqui a dizer é que alguns algoritmos de criptografia têm uma criptografia um bocadinho mais fraca do que aquilo que poderíamos escolher. Podíamos ter escolhido uma criptografia mais forte, e também que uma das placas de rede do meu computador, que são 2 neste caso, não está configurada com IP físico, com IP estático, perdão, está com IP dinâmico. Mas isso eu sei, portanto eu não quero alterar essa configuração. São avisos que ele me vai dando. Depois diz também que ainda não há delegação para o servidor DNS, porque eu ainda não criei essa delegação. Então eu ignorei os 3 avisos porque tenho noção que realmente essas três questões estão ainda por configurar, sendo que 2 delas eu não me interessa mesmo configurar. Portanto, as 2 primeiras não me interessa mesmo configurar, apenas o DNS mais à frente irei configurar. E aqui a única coisa que nos resta fazer é esperar. Esta barra também demora normalmente 15 a 20 minutos até ter o processo todo feito. Aqui vai ser muito mais rápido, como é óbvio. Eu deixei aqui um bocadinho para ir falando sobre aquilo que estava a fazer, também para não ser muito repentino, mas se repararem, ele está ali a criar processos, a definir os DNS, a configurar uma série de procedimentos, e à medida que vai avançando, ele vai-me dando mensagens de êxito. Neste caso, chegou ali, o servidor foi configurado com êxito como um controlador de domínio. Aqui temos que reiniciar sempre. Depois de ativar um controlador de domínio, é sempre obrigatório reiniciar a máquina. Portanto, ele nem me permite que eu não o faça. Ele diz-me que está prestes a ser reiniciado e foram instalados ou removidos serviços do Active Directory. Isto é obrigatório. Eu, ao clicar em fechar, perdão, ao clicar em fechar, ele vai logo fazer precisamente esse reinício da máquina. Está configurado com êxito. Quando eu clicar aqui, já está. Vai encerrar. Aqui demorou os tais 28 minutos que eu lhes falei ainda há bocado, a carregar os controladores, os serviços, tudo o que é a base de dados do Active Directory. E eu isso não... É claro que não gravei para não ser massacrante. Perdão. Aqui é o reinício da máquina, que eu deixei um bocadinho só para ir falando à medida que estava aqui convosco.
E ao aplicar estas definições, temos aqui já o domínio configurado. Se repararem, eu vou tentar procurar aqui atrás, vou andar aqui para trás só para vos mostrar um pequeno detalhe que podem não ter reparado. Aqui estava em conta local, estava apenas como administrador. Depois de ter configurado tudo, quando vou fazer login, já não estou em conta local, já estou em conta de domínio, ou seja, o meu administrador já pertence a um domínio, ou seja, o domínio está aqui e o meu administrador já está debaixo do domínio. Daí a palavra domínio, porque o domínio vai mandar precisamente nos seus objetos. E o administrador é um objeto do domínio. É um objeto dos principais, aquele que tem mais permissões, mas não deixa de não ser um objeto do domínio. Então, MD é o domínio / administrador, o meu utilizador administrador. E fiz o login com a palavra passe que configurei e ele arranca já com o meu domínio plenamente promovido. Então, este era o processo de instalação dos serviços do Active Directory e também a promoção do domínio a domínio principal e a floresta principal. Não sei se ficou alguma dúvida, se querem que repita alguma coisa. Para mim até não. Ficou claro? Sim. Para mim fica. Sim, ficou claro. Pronto, eu agora Sim, ficou claro. interrompi a partilha do ecrã e, neste caso, então vamos só falar aqui mais um bocadinho de uma das características do Active Directory, que é o seu centro administrativo. O centro administrativo do Active Directory inclui recursos avançados para a gestão do Active Directory e inclui, inclusive, também, eu agora vou só mostrar-vos aqui mais uma coisa, vou partilhar novamente o ecrã e é a última coisa que tenho para vos mostrar hoje. É já na máquina virtual mesmo. Aqui na máquina virtual não faço Ctrl-Alt-Delete, faço Ctrl-Alt-Insert, porque o Insert substitui o Delete nas máquinas virtuais, está bem? Se fizerem Ctrl-Alt-Delete, ele vai abrir o gestor de tarefas do vosso computador real e não da máquina virtual. Tomem nota deste pequeno detalhe, porque é um detalhe importante, porque eu, quando comecei a trabalhar com máquinas virtuais, ficava danado, carregava em Ctrl-Alt-Delete e não conseguia e ficava zangado e não há necessidade. Então entro aqui com a password que eu configurei e estou no meu servidor. Se eu agora for aqui, tenho as contas locais, portanto, se eu fosse aqui a alterar as definições de conta, tenho as contas, mas neste momento já tenho ali o domínio MD. Então a minha conta já não é local, a minha conta já pertence a um domínio que é o domínio MD. Aqui diz-me ativar o Windows, porquê? Porque eu estou a usar aquela versão dos 183 dias gratuita e não vou ativar porque eu não me apetece gastar 900 euros numa licença do Windows 2000 Server de 2016, não é? Então, o Windows Server 2016, perdão. Não vou ativar, como é óbvio, mas vou conseguir trabalhar com todas as funcionalidades dele durante 183 dias para treinar, para estragar, entre aspas, para fazer aquilo que eu entender. Então as contas estão aqui e agora, se eu for a ferramentas administrativas do Windows, eu vou ter aqui já serviços e locais do Active Directory, domínios e confianças do Active Directory e também utilizadores e computadores do Active Directory. Ou seja, utilizadores, serviços e domínios do Active Directory. Antes de fazer a instalação
do Active Directory, estes 3 itens não existem nas ferramentas administrativas. Portanto, se instalarem o Windows Server e vierem à procura destes serviços sem fazerem aquilo que eu vos mostrei agora atrás, não vão lá estar, está bem? Se eu fizer utilizadores e computadores, tenho ali o meu domínio e agora dentro do meu domínio já tenho os meus users. Portanto, isto são os utilizadores por defeito que todos os servidores configuram de forma automaticamente. Estes são os perfis de utilizador mais utilizados num servidor. Este é o meu utilizador administrador e este é o meu utilizador Lenovo, que é o utilizador não administrador da minha máquina virtual. Temos também o convidado, como todos os Windows têm, e depois começam a ter perfis. Todos estes são perfis que eu posso depois, são grupos, perfis, que eu posso atribuir a um determinado utilizador. Ou seja, se eu for um utilizador aqui às suas propriedades e se eu quiser pôr aqui membro de, este utilizador Lenovo é membro dos administradores, porque eu dei-lhe também permissão, membro dos utilizadores MD local, dos utilizadores do domínio, e eu posso adicionar outro grupo de perfil que já está aqui. Vamos imaginar que eu quero que ele seja um administrador de DNS, um DNS admin. Então eu vou... Onde é que ele escondeu as propriedades? Está aqui. Eu vou fazer DNS, verificar nomes, e aparecem-me aqui DNS admin, ok, ok, aplicar, e o meu utilizador Lenovo já pode gerir o DNS como administrador. Mas há coisas que ele não pode fazer noutros serviços, porque ele está, porque eu vou aqui removê-lo do grupo administradores. Então, ao removê-lo do grupo administradores, ele vai poder gerir o DNS, mas, por exemplo, já não vai poder gerir o DHCP. Isto num exemplo. Mas se eu adicionar novamente aos administradores, ok, aplicar. Ele a partir de agora já é administrador novamente, já pode fazer tudo. Se pode fazer tudo, não faz sentido que pertença ao grupo de administradores de DNS, porque o administrador também é automaticamente administrador de DNS. Então, aplicar e ok. O que é que eu vos queria mostrar? Queria-vos mostrar precisamente grupos utilizadores. Aqui é o centro nevrálgico das permissões de cada domínio. Portanto, é aqui que vamos configurar utilizadores e grupos. Se eu clicar com o botão direito em cima de Users e fizer novo, eu posso adicionar um novo computador, um novo grupo ou um novo utilizador. Eu vou fazer um novo utilizador, por exemplo, o utilizador João, não interessa, João Silva, que é um nome bastante português. Iniciais JS, início no domínio JS 2020. Não, vamos pôr só JS, J Silva, perdão. J Silva. E tenho que fazer login no md.local. O nome do utilizador é J Silva, pertence ao domínio MD. Seguinte, palavra passe, não vou pôr nenhuma. E vou pôr que o utilizador... Não, vou pôr que ele tem que alterar. Ou seja, vou pôr 1, 2, 3. Se ele me deixar, que eu não acredito que me deixe pôr só 1, 2, 3. O utilizador tem que alterar a palavra passe assim que iniciar a próxima sessão.
concluir, e o que é que ele diz? Não consegue definir a palavra passe porque não cumpre os requisitos de política de segurança. Ou seja, eu tinha que lhe pôr no mínimo 8 dígitos, maiúsculas, minúsculas e sinais. Portanto, eu ainda bem que não me deixou, assim eu cancelo e não faço o utilizador. Queria mostrar-vos isto porque é muito importante perceberem que só depois do Active Directory instalado e do domínio promovido a controlador de domínio, aí é que conseguem gerir os utilizadores, as permissões e os grupos. Está bem? Não sei se fica alguma dúvida. Da minha parte, não. Não. Na minha também não. Está tudo claro? Tudo claro. Aqui tudo ok também. Sim, senhor. Então, nesse caso, despeço-me, vou gravar o vídeo, depois hei de publicá-lo. Eu penso que os outros vídeos ainda não foram publicados, os do Zoom, por causa de aparecer também a imagem da gravação das vossas caras, e eu acho que o meu colega da multimédia há de contactá-los por causa de uma autorização. Portanto, eu presumo que seja por isso que ainda não vos enviaram, como de costume, os links para os vídeos. O José está a levantar a mão, diga. Eu, por acaso, já tenho na minha inbox 2 links para 2 vídeos passados. Sim, mas esses não são ainda isso fui eu que gravei localmente na minha máquina e mandei para vocês particularmente. Portanto, foi uma coisa diferente. Para ficar publicado no campus, requer outro tipo de autorização. O José estava a levantar a mão. Queria colocar alguma questão, José? Não? Então, nesse caso, um abraço a todos e até para a semana, porque eu vou estar de férias, os feriados e a ponte entre os feriados... Professor, puseram uma dúvida no chat local. No chat? É que eu já tinha Sim. fechado o chat. Eu já tinha fechado o chat. Depois puseram lá uma dúvida só. Obrigado pelo alerta. Sim, puseram lá uma questão. Ok, vamos já ver. Já agora ponho aqui no grupo para todos verem também. Para adicionar um computador que está na rede. Para adicionar um computador que está na rede, quem colocou a dúvida, eu não sei quem é, porque tem um número de telefone apenas, mas é muito simples. É exatamente no mesmo sítio, nos utilizadores e computadores, e aqui o que eu vou fazer é novo computador. E vou fazer aqui o nome do computador e vou adicioná-lo. Pura e simplesmente isso. O computador já tem que ter um nome criado na rede. Imaginemos posto 1. Eu ponho ali posto 1 e vou pôr OK. E a partir daí, se ele estiver configurado na sua máquina como pertencendo a este domínio, portanto a configuração local, ele vai ficar adicionado logo ao meu servidor. Ficou claro? Para quem colocou a dúvida? Parece que sim. Sim, senhor. Então, se não há mais nenhuma questão, obrigado pelo alerta, mais uma vez, do chat. Se não há mais nenhuma questão, um abraço a todos. Não se esqueçam, vou estar de férias, portanto, entre dia 10 e o domingo, eu não vou responder a ninguém, nem a questões, nem a trabalhos, está bem? Estou mesmo de férias. Desejo a todos bons feriados, bom Santo António quem for de Lisboa, apesar deste ano ser um bocadinho atípico, não é? E segunda-feira voltarei ao trabalho e estarei disponível novamente para responder a todos, sendo que amanhã ainda estou a trabalhar, portanto, alguma questão, coloquem por favor, está bem? Ok. Um bate-papo, tenho para aqui mais qualquer coisa? Não. Sim, senhor. Então, abraços mais uma vez. Boa tarde a todos. Ok. Obrigado, abraço. boa tarde.